Olá, pessoal. Boa tarde. Eh, Sejam todos bem-vindos aí a mais um semestre, tá? Bom, esse semestre a gente vai dar uma retomada na parte de instalações de esgoto sanitário, assim como vamos ver a parte de drenagem, que é o escoamento de águas pluviais, água de chuva, como também veremos a parte de elétrica, tá bom? Com relação à parte de esgoto, tá? No semestre passado, nós tivemos uma introdução e agora vamos amadurecer alguns conceitos relacionados. Eu vou compartilhar um material aqui para que possamos estar acompanhando ele. Esse material eu já tinha enviado para vocês no semestre passado, porém, irei disponibilizá-lo novamente. Bom, vamos falar um pouco sobre as instalações de esgotamento sanitário. A instalação predial de esgoto, tá? Qual que é a finalidade, né? A nível predial, é o dimensionamento dos ramais e coletores de esgoto. Quando a gente está falando em sistemas públicos de esgoto, ou seja, da residência para fora, do terreno para fora, falando-se na rua, até chegar na estação de tratamento, então a gente tem que pensar o método com o qual o nosso esgoto é conduzido no nosso país. No nosso país, a gente trabalha com o separador absoluto. O separador absoluto é quando o esgotamento sanitário ele é conduzido em tubulações e conexões separadas da drenagem. Então, a drenagem ela é conduzida isoladamente do esgoto, tá? Isso por que motivo, pessoal? Porque nós estamos num país tropical, onde temos muitas variações nas nossas chuvas. Temos praticamente 6 meses do ano que chove muito, uma ampla vazão, como temos meses do ano que praticamente não chove. Então, nesse caso, se você colocasse água de chuva junto com o esgoto, você teria que dimensionar essas tubulações, esses condutos, levando-se em consideração a maior vazão. Ou seja, nos períodos de seca, teríamos tubulações ociosas. E isso não é interessante para o sistema. Então, em países tropicais como o Brasil, recomenda-se o sistema separador absoluto, onde o esgoto é conduzido separadamente da drenagem, certo? Bom, quais são os objetivos de uma instalação de esgotamento sanitário? Algumas prescrições aí da NBR 8160, que é a que regulamenta as instalações de esgotamento sanitário. Então, a gente precisa conceber projetos que permitam o rápido escoamento do esgoto. Para isso, a gente tem que pensar em uma declividade adequada, no mínimo 1%, e temos que pensar no melhor traçado, de forma a otimizar todo o sistema. Temos que permitir uma fácil desobstrução das tubulações, lembrando que o esgotamento sanitário ele é constituído por aproximadamente 99% de líquido e 1% de partículas sólidas, podendo variar de acordo com cada tipo de esgoto. Porém, em todos os casos, né, nos casos principais, a parte líquida predomina. Porém, por ter partes sólidas, é passível de obstrução. Então, nesse caso, temos que possibilitar manutenções. Para isso, precisamos ter caixas de inspeção para possibilitar esses reparos. Temos também que vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações. Então, com isso, temos que colocar tubulações que possibilitam uma ventilação. Temos também que impedir a poluição ambiental, principalmente o que? Nos mananciais de água, tá? Então, o esgotamento sanitário, ao ser coletado em uma edificação, ele deve ser levado para uma estação de tratamento de esgoto ou aquela edificação
quando naquele bairro, naquela cidade, não tem estação de tratamento convencional, deve-se procurar por alternativas, por tratamentos alternativos de esgotamento sanitário, correto? Deixa eu só verificar uma questão aqui, pessoal. Era só para confirmar se o meu áudio estava tudo ok. Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, partes integrantes dos sistemas prediais de esgoto. Nós temos o aparelho sanitário, que é o dispositivo que recebe dejetos ou água servida em fins higiênicos. Então, por exemplo, o vaso sanitário, ele é um aparelho sanitário. Ramal de descarga, tubulação que recebe diretamente o efluente dos aparelhos sanitários. Aí depois a gente tem ramal de esgoto, tubulação que recebe a descarga dos ramais de descarga. Então, do aparelho sanitário vai para o ramal de descarga e do ramal de descarga vai para o ramal de esgoto. Coluna de ventilação, tubulação vertical que conduz os gases para a atmosfera. Tubo de queda, tubulação vertical que recebe o efluente de subcoletores, ramais de esgoto, ramais de descarga de vários pavimentos. O tubo de queda é mais utilizado em edificações verticalizadas. Esgoto primário é o trecho conectado ao coletor público e ao qual tem acesso os gases provenientes desse coletor. Esgoto secundário compreende os trechos de ramais de descarga e de esgoto, separados da rede primária por um desconector, de modo que nesta parte os gases não tenham acesso. Então, isso é importante, né? Geralmente, essa última caixa de inspeção fica na calçada. Desconectores, peças dotadas de fecho hídrico, camada líquida, que impede a passagem de gases. Aí temos o coletor predial, é a parte que recebe a descarga de todos os ramais de esgoto e encaminha até a rede coletora pública. Rede coletora pública é a rede de esgoto localizada na rua, de responsabilidade da concessionária local. Caixa de inspeção, caixa destinada a permitir a inspeção e limpeza das tubulações. Então, temos que colocar caixa de inspeção, geralmente, em mudanças de direção no traçado do esgoto, mudanças de declividade, mudanças de diâmetro, e quando o comprimento ultrapassar a ordem de 8 a 12 metros. Ligação predial, trecho do coletor predial compreendido entre a divisa do terreno e o coletor público. Então, essa é a ligação predial. Então, só para que a gente possa fixar melhor, tá? O tubo de queda a gente usa mais em edificações verticalizadas, né? E aí, no caso, ele vai receber aqui os ramais de esgoto dos pavimentos, tá? Ramais de descarga recebem diretamente os efluentes das peças sanitárias, o desconector, né, que ele é dotado de fecho hídrico, porque aqui está suscetível a gases, então, para que esses gases sejam amenizados, é colocado fecho hídrico. Aí aqui a gente tem o ramal de esgoto, tá? O ramal de esgoto, ele recebe os ramais de descarga. Conectado ao ramal de esgoto, nós temos a coluna de ventilação, que ela serve para poder expulsar os gases para a atmosfera. E aqui a gente conecta aqui no nosso tubo de queda, tá? Então, nós temos o esgoto secundário e o esgoto primário aqui em claro, tá? O secundário vai ser do desconector até pegar das peças de utilização. Então, aqui a gente tem o fecho hídrico, né? Esse fecho hídrico aqui, ele tem que ser maior do que 5 centímetros. E nesse caso aqui, ele é dotado, né,
por esse fecho, justamente para poder vedar a passagem de gases, tá? Então, aqui a gente tem alguns modelos. Então, nós temos aqui a ligação predial ligada na rede coletora da rua, tá? Às vezes, essa rede coletora da rua, ela pode passar pela calçada, mas geralmente ou ela é passada no meio da rua ou no terço, tá bom? Bom, quais são as etapas do projeto? Primeiro, eu preciso conhecer e entender o meu projeto arquitetônico. De posse desse projeto arquitetônico, eu vou conceber um traçado inicial de esgotamento sanitário. Feito esse traçado inicial, eu vou fazer o dimensionamento. E depois eu vou fazer a comunicação de projeto, ou seja, eu vou fazer o detalhamento desse projeto, tá? De tal forma a colocar as informações necessárias. Bom, na hora da concepção desse traçado, deve-se verificar os pontos geradores de água servida, água imunda e água com gordura. Definir e posicionar os desconectores, sifão, caixa sifonada, ralo sifonado e caixa retentora. A água com gordura, ela deve ir para uma caixa de gordura, onde essa gordura, mais densa do que a água, vai se acumular mais no fundo dessa caixa e deve ser removida com uma certa esporadicidade de tempo. Devemos definir os sistemas de ventilação, formado pelos ramais e colunas de ventilação, não devem ultrapassar as distâncias máximas recomendadas. Qual que é a finalidade? Proteger os fechos hídricos para que eles não se rompam devido à formação de vácuo ou pressão. Encaminhar os gases provenientes da rede pública para a atmosfera. Definir os acessos à tubulação. Vamos ver isso. Então, para definir os acessos à tubulação, nós temos que ter caixa de inspeção, posto de visita e caixa de gordura. Algumas informações importantes que são retiradas da norma brasileira 8160, que trata de instalações prediais de esgotamento sanitário. O interior das tubulações, embutidas ou não, deve ser acessível por intermédio de dispositivos de inspeção. Para garantir a acessibilidade aos elementos do sistema, devem ser respeitadas no mínimo as seguintes condições. A distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25 metros. Isso, na prática, a gente tenta deixar a não passar 12 metros, tá? A norma recomenda isso, mas é uma distância muito longa, 25 metros. A distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. Então, isso é do coletor predial até o público. Os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto de bacias sanitárias, caixas de gordura e caixas sifonadas, medidos entre os mesmos e os dispositivos de inspeção, não devem ser superiores a 10 metros. Então, nesse caso, deve-se, aqui, ó, os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto de bacias sanitárias, caixa de gordura e caixas sifonadas, medidos entre os mesmos e os dispositivos de inspeção, não devem ser superiores a 10 metros, ou seja, um vaso, ele liga diretamente na caixa de inspeção. Do vaso até chegar à caixa de inspeção não deve ser maior do que 10 metros, tá? Se for maior, você tem que colocar um dispositivo de inspeção no meio. Os desvios, as mudanças de declividade e a junção de tubulações enterradas devem ser feitos mediante o emprego de caixas de inspeção ou postos de visita. Em prédios com mais de 2 pavimentos, as caixas de inspeção não devem ser instaladas a menos de 2 metros de distância dos tubos de quedas, que contribuem para elas. Os dispositivos de inspeção devem ser instalados junto a curvas dos tubos de queda, de preferência a montante das mesmas, ou seja, antes das mesmas.
tá? Sempre que elas forem inatingíveis por dispositivos de limpeza introduzidos pelas caixas de inspeção ou pelos demais pontos de acesso, e devem ter as seguintes características: abertura suficiente para permitir a desobstruções com a utilização de equipamentos mecânicos de limpeza, porque ninguém vai enfiar a mão lá, né? Então a gente precisa limpar com esses equipamentos. Tampa hermética removível. Então essa tampa deve ser removível aí, de forma a facilitar essa manutenção, tá? Bom, quando a gente fala em dimensionamento de esgotamento sanitário, então consiste em determinar os diâmetros das tubulações. A NBR 8160 recomenda a utilização do método de Unter. Esse método é baseado nas contribuições de cada aparelho. Essas contribuições são chamadas de unidades Unter de contribuição. Cada UHC equivale a uma vazão de 28 litros por minuto, tá? Como atender os requisitos mínimos exigidos pela norma? Permitir o rápido escoamento do esgoto, fazer o dimensionamento correto, utilizando o método indicado. Para o dimensionamento, deve ser considerado dimensionamento dos ramais de descarga, usar tabelas indicadas. Então, a gente vem aqui para os ramais de descarga, que são aqueles que recebem, né, diretamente. Aí a gente vem, por exemplo, uma bacia sanitária, ela tem o número de unidades Unter de contribuição é 6, portanto, o diâmetro deve ser 100, tá? Tem uma observação aqui, ó. Depois a gente dá uma olhada. Aí aqui, de acordo com cada uma, você vai ter o diâmetro mínimo que você precisa, tá? Unidades Unter de contribuição para aparelhos não relacionados na tabela 16. Então, assim, se você não tem o aparelho, então, de acordo com as unidades Unter de contribuição, você atribui o diâmetro, tá? Para o ramal de descarga, o diâmetro mínimo é 40 milímetros, tá? O diâmetro mínimo do ramal de descarga para vaso sanitário é 100 milímetros, tá bom? Os ramais de descarga ligados ao mesmo desconector devem ter o mesmo diâmetro, porque as entradas do desconector têm o mesmo diâmetro. Bom, então antes da gente dar continuidade, gostaria que, por meio dessa tabela, que vocês, naquele projeto mesmo que fizemos a parte de água fria, que vocês dimensionassem os ramais de descarga das vossas peças de utilização. Então, vocês têm o banheiro, vocês têm a cozinha e vocês têm a área de serviço. Então, você atribui o diâmetro e você já faz o traçado que você tem que ter, né, aí para suas peças, tá? Com esse traçado, vocês já podem inserir o diâmetro que vocês calcularam para cada uma dessas peças. Somente do ramal de descarga, por enquanto, tá bom?